mais uma vez, estamos aqui iniciando uma aula, dando continuidade ao curso, à disciplina de Programas de Autocontrole, e é um prazer estar com você, poder passar um pouco do que a gente vivencia na prática, sabe, na teoria, para que você seja um multiplicador dessas informações a campo. Vamos continuando a disciplina de autocontrole, falando do elemento de inspeção PPHO, Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional. Tá? Então, elemento número 8. Recordando, lembra que eu falei, vamos, para a gente até seguir o curso de uma maneira assim mais ágil, decorar. É até bom para memorizar mesmo, que a legislação ela sempre se referencia a esses elementos, às vezes por número. Então, PPHO é o elemento número 8. Tá? O que é PPHO? Eu já adiantei, Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional. Vamos ver o que é isso. Bom, por que extrair das BPF um programa específico? Por quê? Porque, lembra que as boas práticas de fabricação eram dos 3 pilares iniciais dos programas de autocontrole, juntamente com o próprio PPHO e o APPCC. Só que o PPHO ele tinha uma faceta diferente, ele era encarado, nós vamos ver o que ele significa. Mas o PPHO integrava, inclusive, água de abastecimento, qualidade de água. Então, eram conceitos até mesmo um pouco distorcidos. Então, o PPHO, nós vamos deixar isso claro durante a aula, diz respeito à higiene operacional, equipamentos e instalações só. Não diz respeito à condição dos colaboradores, é um outro elemento específico, né? Então, a água de abastecimento, por exemplo, nada tem a ver com o PPHO. Então, o PPHO, basicamente, higiene de instalações, equipamentos e utensílios, ok? Bom, mas por que, então, considerar esta higiene de utensílios, higiene de equipamentos e instalações, como um elemento ou um programa específico? Tamanha complexidade do PPHO, ele é um dos elementos mais importantes, se é que a gente pode categorizar elementos como mais importantes do que outros, né? Mas às vezes ele é chamado de programa, dada a sua complexidade e importância. Nós vamos ver que esse tema, elemento 8 PPHO, vai nos consumir algumas aulas, tamanha importância e complexidade que ele tem. Mas então, retomando a pergunta, por que considerar o PPHO um programa ou um elemento de inspeção específico dentro das boas práticas de fabricação? Basicamente porque a maior parte, fácil, das toxinfecções alimentares advém de contaminações cruzadas a partir de equipamentos e instalações mal higienizados. Ou seja, você na sua cozinha, se você não lavar as panelas entre uma refeição e outra que vai ser preparada, você vai desenvolver doença logo, certo? Por quê? Porque bactérias crescem ali. E essas bactérias podem, elas próprias, infecções, causarem a lesão, ou então toxinas produzidas por elas podem causar essas lesões. Ok? Então, higiene, quando a gente pensa de higiene dentro de um estabelecimento que elabora produtos alimentares de uma maneira geral, mas nós estamos falando de produtos de origem animal, né? A gente imagina logo o funcionário, o colaborador que não tem boas práticas de fabricação, que vai ao banheiro e não limpa as mãos, que chega com barba grande, né? Que passa a mão no nariz e continua manipulando algo, que fala sobre o alimento, essas coisas todas. Realmente, se a gente pudesse falar, 50% das toxinfecções alimentares, né, vêm dessas práticas ruins dos colaboradores, sanitárias ruins dos colaboradores. E a outra metade vem da discordância ou da não observância das práticas de higiene operacional. Ok? Então, é por isso que o PPHO é tão importante. Para a gente continuar o assunto, precisamos recordar alguns conceitos. Primeiro deles, lembram o que era área e unidade de inspeção? Vamos recordar? Então, área de inspeção, aí, todos os elementos para todo tipo de estabelecimento. O que é isso? A área de inspeção são setores maiores. Vamos imaginar um frigorífico, que nem aquele hipotético que nós estamos abordando ao longo da disciplina, né, que abate bovinos e suínos.
Então, a área de abate pode ser considerada como uma área de inspeção. O pessoal fala, é um setor, uma seção, que seja, mas é uma área. A desossa é outra, a expedição é outra, a estocagem é outra, a área de industrialização é outra. Então são áreas grandes. E dentro dessas áreas, a gente pode dividir ela em setores menores. Né? Mas antes, voltando, a área de inspeção, então todos os elementos para todo tipo de estabelecimento. Então seja um entreposto de ovos, de pescado, uma fábrica de laticínios, uma usina de beneficiamento de leite, um apiário, etc. Um frigorífico, um matador frigorífico, todos os estabelecimentos obrigatoriamente têm que conter em seus programas de autocontrole a subdivisão da indústria em áreas de inspeção. Ok? Quando essa área de inspeção ela é dividida em setores menores, em subsetores, vamos falar assim, que é realizada uma operação comum e que você, no espaço tridimensional, consegue observar teto, parede, piso, equipamentos, isso é considerado uma unidade de inspeção. Se você conseguir em até 1 minuto ver a condição sanitária, conseguir observar essa estrutura tridimensional dentro de uma área de inspeção em até 1 minuto, a gente considera essa estrutura uma unidade de inspeção. Tá? E em que estabelecimento é obrigatório? Quando eu digo obrigatório, não quer dizer que os outros não sejam facultativos. Esses são sim. Então, nas indústrias de carne, né, nos entrepostos, nos matadouros frigoríficos, etc., eles têm que ter tanto o PPH quanto o outro elemento que nós vamos abordar, que é o PSO, exigem que as áreas de inspeção sejam subdivididas em unidades de inspeção. Ok? Para a indústria da carne. Então, mas, professor, eu estou trabalhando, pretendo trabalhar em uma usina, uma fábrica de laticínios. Eu gostei de subdividir em unidade de inspeção. Para mim, vai ficar mais fácil o monitoramento. Eu posso? Falei, pode. Não é proibido que você o faça. Se ficar mais fácil, fica a seu critério, ok? Agora, se você trabalha em uma indústria relacionada à produção de carne ou derivados, você obrigatoriamente tem que incluir nos seus programas de autocontrole a subdivisão das áreas em unidades de inspeção. Ficou claro? Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Fundamental para a gente continuar a discussão sobre PPHO, tá? Se não ficar bem entendido, esse slide que eu vou passar agora aqui, não adianta correr com a aula, tá? Pergunto para você, qual a diferença de PPHO pré-operacional para PPHO operacional? Nunca ouviu esse termo? Então, eu vou explicar. PPHO pré-operacional. Pré, antes das operações. É o momento em que você... deixa eu dar um break de novo. PPHO é quando não tem atividade de produção. O produto, em qualquer fase de sua elaboração, não está presente no ambiente, ok? Então ele diz respeito à higiene de equipamentos, instalações, utensílios, não de colaboradores, ou seja, só de estruturas físicas, superfícies físicas, ok? Quando o produto não está presente. Não existe PPHO quando tem atividade dentro da indústria. Ficou claro isso? Então não tem, tá? Vou fazer o PPHO às 10 horas da manhã lá no setor de desossa. E está desossando carcaça. Não existe isso, tá? Para complementar isso que eu falei, eu vou agora conseguir fazer para você a definição de PPHO pré-operacional e também de operacional. Então, em 2 momentos, pelo menos numa indústria por dia, se realiza o monitoramento do PPHO. Quais são esses 2 momentos? O PPHO pré-operacional e o operacional. Em termos temporais, qual a diferença dos dois? O pré-operacional é quando nada está acontecendo na indústria. A indústria parou, fez a higienização completa. Vou dar um exemplo dessa indústria, desse nosso frigorífico hipotético. Suponhamos que ele trabalha em 2 turnos, o turno matutino e o turno vespertino. Na madrugada ele não funciona. Ok? Então, ao final da jornada de trabalho do segundo turno, o que se espera? Que toda a fábrica seja lavada profusamente e seja totalmente higienizada. Né? Nós vamos abordar quais são os princípios dessa higienização nesse elemento de inspeção. Tá? E ela é completamente limpa, higienizada, sanitizada, está um brinco.
antes de começar o turno matutino do dia seguinte, o controle de qualidade entra na fábrica e vai observar se de fato a higienização foi bem feita. Vai aplicar um procedimento padronizado para verificar a higiene, para que as operações então sejam iniciadas. Entendeu? Então esse é o PPHO pré-operacional. Agora vou complementar esse conceito explicando de baixo, que é o PPHO operacional. O que é o PPHO operacional? O pessoal entre o primeiro e o segundo turno deu uma parada. Quanto tempo, professor? Pelo menos 1 hora. Isso de acordo com a circular 175 de 2005. Tá? Então, você só aplica o PPHO operacional em termos de obrigatoriedade. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença da obrigatoriedade com o bom senso. Tá? Você só aplica o PPHO operacional quando há um intervalo mínimo de 1 hora entre um turno ou outro, ou às vezes o pessoal para um carro. Vamos supor que a fábrica tem uma queda de energia, ou algum problema. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos abatendo bovinos. Tá? Suponhamos que nos currais houve um problema lá e o manejo e o deslocamento desses animais para o abate ficou complicado. Né? O animal lá caiu no meio de algum brete, alguma seringa, etc. Alguma coisa aconteceu, qualquer que seja, que impede que esse abate seja prosseguido e vai precisar ficar 1 hora aí parado. Então aplica-se a higiene operacional. O que é a higiene operacional? Entra o pessoal responsável pela higienização e faz uma limpeza que não é a mesma limpeza do pré-operacional em termos de critério. Professor, não entendi. Vou tentar explicar agora com mais cuidado. Significa que no pré-operacional a higiene é top. Resumindo. Um brinco, não pode encontrar nada. É 100%. Observar, eu vou falar isso durante o monitoramento, mas quando você vai fazer o PPHO, de uma maneira geral, você usa 6 sentidos. O olfato, enfia o nariz em tudo quanto é lugar, porque às vezes você não está vendo, mas o seu nariz condena que ali está sujo. Está exalando aquele equipamento, aquela instalaçãozinha, aquele chute, aquele equipamento que é difícil de desmontar. Você está sentindo o cheiro de alguma coisa ruim. Tato é o principal, na minha opinião. Sai tocando em tudo. Você pode... aconteceu comigo. Eu era responsável por uma atividade, né, de higienização em uma planta, inclusive de exportação, né? E recebemos uma auditoria do Ministério da Agricultura lá de Brasília para nos fiscalizar também, porque nós do Ministério da Agricultura, que ficamos dentro das plantas, também somos fiscalizados por nós mesmos, né? Uma equipe mais superior, digamos assim, de Brasília. Então o pessoal de Brasília veio até nós proceder uma auditoria. E durante a auditoria, ele observou que eu fazia o PPHO com tato. Ele falou que não era adequado aquele tipo de operação que eu estava fazendo, aquele procedimento. Eu falei, não, é adequado sim. Por quê? Você, muitas vezes, nós estamos trabalhando com produtos de origem animal. Carne, então, é gordura e proteína, certo? Basicamente. E às vezes você não vê, ainda mais uma superfície inox que está limpinha, você não consegue ver que está untuosa, mas com o tato você consegue ver que está untuosa. Se está untuoso, quer dizer que aquilo não foi, a detergência não foi adequada durante a higienização. Ok? Então, o tato, né? A visão, obviamente, né? A audição também, às vezes, pode ser importante, né? Dependendo de um equipamento que, às vezes, está rangendo e tal, não está adequado, então falta uma graxa, e aí pode cair uma ferrugem, etc. É menos útil, né? O paladar pode ser útil, sim, né? Às vezes você tem uma suspeita de alguma coisa, você pode usar o paladar, também menos utilizável, vamos dizer assim, né? E para mim que é o mais importante é o bom senso. Esse é o sentido do bom senso. Nós vamos explicar melhor o que é isso depois. Então o PPHO, o pré-operacional é 100%, é um brinco. Já o operacional não. Ele é uma coisa rápida, né? É uma limpeza, mas... Aí fala, mas doutor, então quer dizer que é um trem mal feito? Não, não é mal feito. Mas agora que vem a informação principal. O foco no PPHO operacional, aliás, na higiene operacional,
é que as superfícies que entram em contato direto é que devem estar um brinco. Então, em cima de uma mesa em que você faz uma desossa, por exemplo, você faz um corte de uma carne, em cima onde a carne fica estivada, tem que estar um brinco. Não necessariamente embaixo dela. Entendeu a diferença? O piso não precisa estar um brinco. No PPH pré-operacional precisa sim. Tá? Então, o operacional, o foco são as superfícies de contato direto do produto. Ok? Então, com intervalo de 1 hora. Agora vem o bom senso. Mas, doutor, vira para mim, eu como agente do Ministério da Agricultura, que estou fiscalizando, né, uma indústria, vira, mas, doutor, nós não estamos querendo tocar direto, não estamos querendo fazer nada de intervalo, nem no almoço. Vai ter uma turma que entra e um turno se sobrepõe ao outro. Precisa ter PPH operacional? Não, se não houver risco. Porque, às vezes, em ambientes onde a temperatura é muito alta, vou dar um exemplo, abate. A temperatura ali é muito alta. Não é um ambiente climatizado que nem é, por exemplo, uma desossa, em que você tem uma temperatura, no caso de exportação, máxima de 10 graus Celsius, ambiente. Então, nesse abate, ficar 8, 10 horas sem higienização pode ser perigoso. Então, vem o bom senso. Numa desossa, eu posso deixar não ter higienização ao longo do dia, obviamente, desde que não haja paralisação das operações no intervalo mínimo de 1 hora. Tá? Ou então, favorecer a higienização em 2 períodos. Aquele lá, o primeiro, é sempre obrigatório. Ok? Bom, então, espero que tenha ficado claro para você, aluno, a diferença de PPH pré-operacional para operacional. Vai ser importante para a gente seguir na aula. Ok?